Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Safira Santos. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa super, hiper importante, que é desligue o botãozinho. Eu quis colocar o tema desse vídeo exatamente com esse título, porque é muito importante você entender o conceito de que você precisa estar paciente, você precisa estar calmo em vários momentos da sua vida, mesmo que pareça aqueles momentos que você acha que nunca vai acabar, que são momentos intermináveis, mas é importante que você mantenha fé em meio a esses momentos. Então, gente, olha só, eu vou aqui dizer para vocês sabe aqueles momentos que tá dando tudo errado na sua vida? Você não consegue um emprego, você não consegue um trabalho, você não consegue entrar na faculdade que você queria. Parece que nada anda. Parece que nada anda. Sua vida interpessoal, seus relacionamentos, a sua vida com a sua família, como você lida com a sua família, é difícil para você, sabe? Aquele momento que você parece que você não tem direção, você não sabe para onde ir, você não sabe para onde olhar. Você procura a solução para os seus problemas e parece que nada, mesmo que você esteja indo atrás, mesmo que você esteja se esforçando para aquilo se resolver, parece que nada muda, parece que você está andando em círculos. E às vezes você realmente está andando em círculos. Vamos dizer, gente, que eu tava passando, assim, eu não vou nem dizer há uns anos, há uns meses, eu tava passando por essa fase na minha vida. Minha relação com a minha família tava horrível, sabe? Eu não conseguia manter uma conversa com a minha família. Parecia que tudo aquilo que eu queria, os meus sonhos, os meus projetos, um trabalho, tudo isso, todas essas portas estavam fechadas para mim. E aí, o que eu tentei fazer? Em meio a tudo isso, eu tentava orar, tentava falar com Deus, tentava ver por que aquilo não estava acontecendo. E aí Deus ministrou no meu coração e me fez entender uma coisa que fez todas as portas se abrirem. Agora eu tenho uma relação melhor com a minha família, com os aqui de casa. Eu tenho uma relação melhor com eles. As portas que eu queria se abriram. Eu vou começar agora o meu curso técnico de enfermagem. Eu consegui um trabalho na área, no setor que eu queria, que é o curso de cuidadora, que eu tô agora. Eu tô trabalhando como cuidadora agora com uma mulher que minha contratante, que é muito legal comigo. Todas as experiências que eu tô tendo nesse trabalho estão me ajudando em várias áreas da minha vida. Então é uma coisa que veio para poder somar na minha vida, mas eu não teria conseguido se eu não tivesse aprendido o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Gente, em meio a momentos difíceis, aqueles momentos mesmo que você acha que é o fim da sua vida, que você não vai conseguir mais fazer nada, não vai conseguir mais realizar nada, aquele momento que você pensa que Deus realmente se fechou eu ia falar fechou a orelha, mas assim não. Que Deus não está mais te escutando, que Deus não está mais ouvindo, que as suas orações não estão subindo. É nesse momento, nesse exato momento, que Deus está usando para trabalhar na sua vida. É isso que Ele está fazendo. Ele está usando esse momento para que você cresça, para que você aprenda e para que você evolua. E para que quando você tiver de novo esses momentos, e quando você passar por essas coisas novamente, você entenda como agir. Com tranquilidade, com paciência e com fé em Deus. Então, quando você chegar nesses momentos, que você pensa, cara, nada tá dando certo, nada tá indo do jeito que eu queria, e mesmo que você esteja se movimentando, porque muitas vezes você tá se movimentando para que aquilo funcione, você tá indo atrás, eu sempre gosto de usar exemplos. Então, vamos usar o exemplo de que você tem um sonho muito grande de conseguir um trabalho no tal setor. Eu tenho um sonho, vamos dizer assim, de ser médico. Eu tenho um sonho de entrar numa faculdade. E você tá fazendo as provas, você tá fazendo o Enem, você tá indo atrás, você tá vendo quais faculdades estão dando vestibulares, você tá correndo atrás disso. Só que mesmo assim a porta não se abre para você. Ou um exemplo, você está desempregada. Você precisa de um trabalho em qualquer lugar, em qualquer setor, mas você não quer mais um trabalho na área que você trabalhava antes, você procura uma oportunidade de emprego melhor. E você está colocando os currículos, você está indo atrás, você está fazendo boca a boca, você está falando com as pessoas, você está visitando as empresas, você está correndo atrás, mas mesmo assim, você passa tempos e tempos e você não consegue, aquilo não acontece na sua vida. O que você tem que fazer? A primeira coisa é não se desespere. Não se desespere. Se você entende que você está colocando aquilo ali
na mão de Deus e que aquilo realmente vai acontecer uma hora, se você tem fé em Deus, a primeira coisa que você vai fazer é se tranquilizar. Relaxe, fique tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Deus está preparando aquela porta para você. Deus vai abrir aquela porta. Uma coisa que Deus me fez aprender é que exatamente assim ele ministrou comigo. E ele disse: essa porta ainda não está se abrindo para você, porque quando se abrir, eu quero que as pessoas entendam que se abriu porque fui eu que abri ela para você. E não porque você foi atrás, não porque você conquistou pela sua própria força, e não porque você para que você não receba o mérito por isso. Exatamente assim. Então, o que vai acontecer, né, nesses momentos é que você vai achar que Deus não quer. Você vai achar que Deus não quer abrir essa porta para você. Você vai achar que nada vai acontecer na sua vida. Você vai achar que aquele momento é para sempre. Porque, gente, quando você passa, mesmo que seja meses, mas no mesmo círculo, na mesma vida, parece que aquilo ali está durando uma eternidade. Quando às vezes não é uma eternidade. Às vezes é só 7 meses que você está ali sem a porta se abrir para você, sem você conseguir fazer aquilo que você queria. Às vezes você está ali só 3 meses, nem um ano, na metade de um ano. Mas o tempo para você, parece que aquilo ali pesa a sua mente. Sabe? Quando você sente a sua mente pesada, você entende que, cara, eu não fico mais aqui, eu não fico mais nessa situação e eu não saio daqui até eu conseguir resolver isso, até eu conseguir passar por esse caminho, porque eu não quero mais ficar aqui. É como eu tava me sentindo. E aí, vou contar uma experiência muito boa que aconteceu comigo. Quando eu tava procurando emprego, na época que eu estava desempregada, eu, botava meu currículo em qualquer coisa, qualquer vaga que aparecia pra mim, eu entendia que eu poderia executar, que eu poderia exercer. E uma dessas vagas que eu encontrei pelo site, eu adorava fazer esses negócios. Eu entrava pelo aplicativo do WhatsApp, eu entrava em vagas no Facebook, de grupos, eu pegava, dava o meu currículo e colocava o meu currículo nas lojas, né? Nas empresas que precisavam de currículo, e estava lá procurando alguma coisa para mim conseguir trabalhar. Só que eu tinha dentro de mim, eu já tinha sido atendente, já tinha trabalhado como atendente, assim, uns meses, né, da minha vida. E eu trabalhei num hortifruti como atendente durante um tempo e deu tudo certo. Tá, eu vou contar 2 experiências que eu acho que isso pode ajudar alguém. Uma delas foi quando eu estava desempregada. E aí, a minha mãe pegava e falava assim pra mim: cara, você pode conseguir um emprego de atendente. Você pode ser atendente de padaria, você pode ser atendente de hortifruti, tem pessoas precisando de alguém para poder trabalhar no mercado, sempre tem vaga no mercado. E aí eu pegava e falava assim pra ela: mãe, eu não vou ser atendente porque eu não consigo fazer isso. Não é o tipo de trabalho que eu quero, eu tenho absoluta certeza que eu seria uma péssima atendente. Era a única coisa, o único trabalho que eu falava assim: cara, não vou, mesmo que eu consiga essa vaga, porque eu sei que eu não vou conseguir dar conta disso. E aí eu pensei assim na minha cabeça, pra você ver como o poder da criança e como Deus trabalha na sua vida, né? Como o poder da criança faz com que as coisas aconteçam na sua vida, mesmo sem você reparar. E como Deus trabalha, não no você é capaz disso, mas eu te capacito a fazer isso. E aí eu consegui exatamente um emprego como atendente no hortifruti. E assim, foi engraçado porque eu orava pra Deus me dar um trabalho. E eu falava assim pra ele: cara, eu só não quero trabalho de atendente, porque você sabe, eu falava assim pra Deus: você sabe que eu não sou boa atendente. E ele me deu exatamente o emprego de atendente. E foi um emprego vindo de Deus. Foi uma porta que Deus abriu pra mim mesmo. E eu fui muito boa. Eu fui uma atendente muito boa. É lógico que, como era o meu primeiro trabalho como atendente, eu demorei para poder entender como funcionava a balança, eu demorei a entender como funcionava o negócio de calculadora, para poder calcular quanto eu deveria dar de troco para o cliente, essas coisas assim. Demorei para entender essas coisas. Mas, assim, foi questão de dias. Eu vou dizer assim, nem semanas, foi questão de dias mesmo. E depois eu me tornei, a atendente daquele lugar. Porque eu trabalhava com eu e uma outra pessoa. E depois a pessoa saiu e o dono me deixou lá como atendente. E era só eu. Eu pegava, 8 horas da manhã, saía de lá às vezes pra poder ajudar ele 5, 4 horas da tarde. Às vezes eu fazia 2 turnos e eu conseguia atender as pessoas. Consegui melhorar minha comunicação, assim, consegui melhorar meus relacionamentos interpessoais, assim, consegui ser melhor de conta.
também. Ah, tô vendo a ligação aqui. Meu namorado tá me ligando. Eu consegui ser melhor também de conta, que era muito difícil pra mim às vezes, porque eu nunca fui boa de conta, nem na escola. Aí, quando chegou esse trabalho, às vezes eu, tipo, me enrolava pra poder dar troco pros clientes. E, tipo assim, passado realmente menos de semanas assim, eu tava exercendo aquele trabalho como se eu tivesse feito isso a minha vida inteira, sabe? E eu consegui ser uma ótima atendente. E era engraçado porque parecia que Deus estava me dando aquele trabalho ali para falar assim, tá vendo? Você estava imaginando que você não conseguia, mas olha aqui, você consegue. E você fez isso bem, você faz isso bem, você executa isso aqui de uma maneira que você nunca imaginou que você poderia executar, mas olha só, tá sendo perfeito. Então, tipo assim, depois disso, enquanto eu tava trabalhando, eu ria sozinha, como atendente, sabe? Eu ficava no balcão rindo sozinha, eu ficava tipo, Deus, realmente, eu achei que eu nunca conseguiria ser uma boa atendente, porque eu sempre tive um pouco de dificuldade para conversar com as pessoas, sempre tive dificuldade para me soltar mais, agora, tipo, hoje em dia eu tô me soltando mais, mas no momento sempre foi assim, então eu imaginava que, tipo assim, ser atendente, você tem que saber se comunicar, tem que saber falar com as pessoas, tem que saber ser rápida, e eu pensava, tipo assim, nunca vou conseguir fazer isso. E Deus simplesmente me deu esse trabalho pra me provar, ó. Aí, ó, pronto, te capacitei, agora você consegue. Nunca mais fala que você não pode fazer uma coisa que eu posso te capacitar pra fazer, sabe? E aí, depois disso, eu nunca mais duvidei das coisas de Deus. Depois desse trabalho de atendente, gente, eu fiquei muito tempo lá, né, trabalhando como atendente. Aí depois fechou lá o lugar. E só por isso, tá? Porque eu não fui demitida por, tipo, você não é uma boa atendente, vou te demitir. Não. Eu saí de lá porque realmente fechou. O dono não quis ficar mais lá e eu fui embora. Aí. E aí, depois que fechou e tudo mais, eu fui procurar outro tipo de trabalho. E eu trabalhei com outras coisas, em outras áreas também. Só que depois eu fiz o curso de cuidador de idoso, eu tirei o certificado. E eu peguei e falei assim, cara, eu posso receber um salário melhor com isso aqui, que eu me esforcei, eu estudei, então eu quero trabalhar nisso aqui, nessa área. E aí eu fui e comecei a falar com Deus. Eu falei, olha, Deus, eu quero um emprego nessa área aqui. Eu quero um emprego que as pessoas sejam boas comigo. Eu quero que elas sejam pacientes também. Eu também quero um emprego. Tipo, eu falo tudo, tudo. Com detalhes, porque eu sei que Deus atende. E eu peguei e falei assim, tipo, eu quero um emprego que não seja tão perto de casa. E eu também quero receber dinheiro de passagem pra mim ir e voltar do meu trabalho. E eu quero receber bem. Pelo menos um salário mínimo, sabe? Pelo menos um salário mínimo eu quero receber. E eu orava isso pra Deus. Só que passado um tempo, eu procurando emprego, procurando trabalho, eu esqueci totalmente dessa oração que eu tinha feito. E aí, quando eu fui procurar, eu encontrei um emprego de atendente, só que era num restaurante. Tipo assim, atendente, garçonete, barra garçonete. E aí eu fui lá e entrei em contato com eles pelo WhatsApp. Só que, tipo, eu parei na hora. A minha mente, enquanto eu tava procurando e mandando mensagem pra eles, e eles me responderam, super simpáticos também, perguntaram se eu morava perto, até marcaram comigo uma entrevista, que seria no mesmo dia, e eu, tipo, peguei e pensei assim, cara, mas eu não quero trabalhar disso. Eu não quero ser atendente de novo, apesar de eu saber que eu poderia executar o serviço, eu não queria aquele tipo de emprego mais. E aí a minha mente começou a ficar, tipo, desesperada, porque eu entendia que eu precisava de um trabalho, mas ao mesmo tempo eu não queria aquele trabalho ali. E na hora, enquanto eu tava com o celular na mão, com a entrevista marcada já para aquele mesmo dia, que, tipo, eles estavam com muita pressa de encontrar uma garçonete ou uma atendente, aí eles marcaram no mesmo dia comigo, porque era perto, e aí eu peguei e falei assim, tipo, eu tava desesperada na hora. Eu tava marcando, tipo, fingindo que eu tava tranquila, mas na hora eu realmente tava desesperada. E aí eu simplesmente parei. Eu soltei o celular e Deus ministrou comigo. Aí ele falou, por que você tá assim? Por que você tá, por que você não tá calma? Por que você não tá tranquila? Você não precisa se desesperar. E, tipo, foi tão engraçado porque ele me fez ver um outro lado da situação. E ele disse exatamente assim, você tem a mim para poder resolver essa situação. Então, por que você tá agindo como se você precisasse de migalhas? Você não precisa ficar desesperada, mesmo que a sua situação seja essa.
eu já escutei a sua oração e eu sou capaz de fazer tudo. Nada é impossível pra mim. Então, chega de desespero. E, tipo, ele usou realmente a inteligência. E ele falou assim pra mim: você pode simplesmente falar comigo, você pode simplesmente pedir o que você quer e confiar em mim e ir fazer isso com tranquilidade e com calma, e vai acontecer. Então eu não quero ver mais você assim desesperada. Eu não quero mais ver você assim. E naquele momento eu parei tudo. Eu simplesmente parei. Deixei o telefone na cama. Soltei o telefone e eu falei, eu não vou pra essa entrevista. E eu precisava do trabalho. Eu realmente precisava. Eu tava procurando uma vaga. Eu tava desempregada. Só que eu falei assim, cara, eu não vou. Porque se Deus pode fazer tudo, se Deus tem todo o poder, e Ele é o meu pai, Ele quer ouvir a minha oração. Ele quer me ajudar, ele já disse isso pra mim, eu sei disso. Então por que eu tô desesperada? Sabe, nessa situação. Por que eu tô desesperada? Porque eu tô usando isso, fazendo como se isso fosse uma coisa tão grande, como se isso fosse uma tempestade num copo d'água, quando pra Deus isso não é nada. Não é absolutamente nada. E aí eu peguei e falei assim, não, mas eu já orei o tipo de trabalho que eu quero, então eu vou focar só em procurar vagas nesse tipo de trabalho. E foi quando eu comecei a enviar os meus currículos, seja em PDF, seja pela internet. Eu também comecei a botar currículos também em casa de cuidador de idoso, eu botava no hospital. Eu via muito que as pessoas estavam sendo acompanhante hospitalar em vários hospitais. Aí eu botava os meus currículos no hospital também, como cuidadora, e aí eu peguei e falei assim, eu vou esperar. Eu vou esperar, não importa se apareça vagas em outros lugares, para outros setores, porque é aqui que Deus vai me colocar. É aqui que eu vou ficar. É essa vaga de emprego que eu pedi e é essa vaga que eu vou ter. E aí, tipo, apareciam muitas vagas de emprego pra mim. Apareciam muito também como cuidadora de crianças, porque eu já trabalhei muito disso. E, tipo, quando é perto, sabe? Quando tá próximo de chegar uma coisa muito importante pra você, eu escuto muitas pessoas falando isso e eu achava que isso era mentira. Mas é verdade. Quando a sua bênção tá próxima daquilo que você realmente quer, Deus coloca algo parecido. Quer dizer, Deus não, o inimigo. O inimigo coloca algo parecido na sua frente, sabe? Como, por exemplo, eu pedi um emprego e fui muito específica para Deus. Eu queria um emprego de cuidadora de idosos. Eu queria um emprego que me desse passagem de ida e de volta e que não fosse tão perto da minha casa. E aí veio vários empregos, sabe? Eu poderia ter entrado naquelas outras portas de cuidadora de crianças. Eu poderia ter entrado nas portas de atendente, de restaurante. Poderia, mas não era aquilo que eu pedi. Sabe? Não era minha oração. Então não vem de Deus. E é claro que também tem exceções, como por exemplo, da vez que eu orei. Ai, gente, perdão que eu fico muito sem ar falando. Da vez que eu orei, e aí eu falei, cara, não quero de atendente, e Deus me deu exatamente um de atendente. Mas existem situações onde Deus quer te dar aquilo ali que você pediu, e existem situações onde Deus vai te dar exatamente o oposto para que você aprenda. E naquele trabalho de atendente, ele me deu totalmente o oposto para que eu aprendesse. Que para ele nada é impossível. Para mim, com a minha força, talvez eu nunca conseguisse ser uma atendente boa. Mas com Deus, eu consegui. Com Deus me capacitando, eu poderia fazer qualquer coisa, sabe? Então você tem que ver isso também. E aí, gente, o que eu quero dizer é que não fiquem desesperados. Não precisa se desesperar. Sabe? Relaxa, calma, tenha paciência, tenha fé. A palavra de Deus diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele atendeu os desejos do meu coração. Então você tem que ter paciência para que Deus te dê aquilo que você busca, aquilo que você quer, aquilo que o seu coração deseja. E também obediência, tá? Então, eu vou deixar também aqui um vídeo para vocês como uma explicação. Eu tava pensando muito em como eu ia conseguir explicar isso para vocês. E tem uma coisa que é muito boa, que vocês podem aprender, tipo, vai explicar totalmente o que eu tô falando aqui, que é aquela parte. Os jovens com certeza vão saber, principalmente as meninas, porque se você é menina que nem eu, você já viu muito mesmo de séries. E uma série muito famosa que tem aí é de The Vampire Diaries. E eu vou colocar aí a cena da Helena e do Damon. Quando a Helena tá totalmente desesperada, porque o irmão dela, o Jeremy, acabou de morrer.
E aí ela fica louca e não quer fazer mais nada da vida dela, ela quase entra em uma depressão. E aí o Damon simplesmente fala pra ela desligar as emoções dela. Pra quem nunca assistiu a série, tem um botãozinho como se fosse uma parte do seu cérebro que você pode desligar na série, como se fosse você desligando as suas emoções. Você não sente mais, você não se importa mais, você não lida com mais nada que é sério. Você simplesmente age como uma pessoa que não tem sentimentos, que não se importa, que não tem problemas. E tem como você fazer isso em termos paridades. E nessa hora o Damon pega e fala pra Helena. Ele vê que ela tá triste, tá desesperada, tá acabada, que ela tá sem esperanças na vida dela. Amor, agora não. Que ela tá sem esperanças na vida dela. Aí ele pega e fala assim pra ela, uma parte que ela tá, tipo, chorando mesmo. Aí ele fala, desliga as emoções. Helena, desliga, você tem que desligar. E aí ela simplesmente desliga as emoções e passa um tempo da vida dela sem se importar, sem lidar com aquilo que tá acontecendo na vida dela, que é a morte do irmão dela. E funciona por um tempo. Mas o que eu quero dizer, gente, é que na série, esse botãozinho é pra você virar totalmente um psicopata, sabe? Porque como eles são vampiros, eles passam a não ligar pra nada mesmo, mata as pessoas, coisa e tal. Mas eu quero colocar aqui como um exemplo de não se importe, sabe? Faça o que você tem que fazer. Você tá desempregado? Vai atrás de um emprego, sim. Corra atrás disso. Mas ao mesmo tempo que você estiver correndo atrás, você tem que ter certeza de que aquilo vai acontecer. Tenha fé de que aquilo vai acontecer e fique tranquilo. Esse momento tá sendo difícil para você? Tá sendo difícil. Às vezes é difícil você entender que demora muito as coisas para chegar até você, mesmo que seja coisas vindas de Deus. Isso é muito difícil. Eu entendo que é. Mas mesmo assim você tem que manter a confiança, você tem que manter a calma, você tem que manter a tranquilidade em Deus. E é isso que eu quero explicar através dessa cena, que eu acho que vai explicar absolutamente tudo. Confie em Deus. Relaxe. Mantenha a sua fé intacta, mantenha a sua cabeça erguida, sabe? Se você entende que Deus está contigo, que Deus é contigo, você não precisa ter falta de fé. Você não precisa ter incredulidade, sabe? A ansiedade, ela vem da incredulidade. A ansiedade, ela vem daquilo que você não sabe como fazer, como agir. Ela vem do não saber como agir. Então, não fique ansioso, não fique desesperado, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, sabe? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, o que eu quis passar, o que eu quis ensinar aqui. Isso veio do coração de Deus. Ele ministrou comigo num momento muito difícil da minha vida e agora eu tô passando isso para você, para que no momento difícil da sua vida você tenha paciência como os discípulos que estavam no barco junto com Jesus e veio aquela tempestade e aí eles ficaram todos desesperados. Meu Deus, mas a gente vai afundar, mas esse trovoado, esses trovões vão acabar fazendo o barco afundar, a gente vai cair do barco. Era isso que eles estavam pensando, que naquele momento ali todo mundo ia morrer. Mas Jesus, que estava no barco dormindo, quando acordou e viu todos eles desesperados, ele disse somente, por que vocês estão desesperados? Não precisa ter medo. E ele simplesmente foi e disse, tempestade, se acalma, se aquieta. Então, o que ele estava querendo dizer? Mesmo que esteja nessa situação, mesmo que vocês estejam vendo que o perigo está próximo, mesmo que esteja sendo difícil, talvez desesperador, mesmo que aquilo que os seus olhos estejam vendo seja somente destruição, sejam que você vai morrer, que você vai perecer, que está sendo muito difícil para você, que está te dando muito medo dessa situação, mesmo assim, confie em mim. Mesmo assim, eu ainda estou aqui com você, mesmo assim, eu ainda estou no barco. E para você ver que ele não respondeu eles exatamente na hora. Ele estava dormindo, não estava nem aí. Ele poderia simplesmente ter acordado assim que a tempestade começou e falado para a tempestade, tempestade, se acalma, se aquieta. Poderia. Mas aquilo ali foi usado para ensinar a gente hoje como a gente deve agir em momentos difíceis, em momentos de desespero. Creia somente. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui e explicar para vocês um método que Deus me ensinou para você poder ficar calmo em meio a momentos de desespero. E eu uso muito esse método também. Mas vai ficar para outro vídeo, porque não pode ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e que tenha edificado vocês em alguma coisa na vida de vocês.
porque esse é o intuito desse vídeo. Espero que vocês todos fiquem com Deus. Obrigada por terem assistido até aqui. Vai sair mais vídeos assim no canal. Obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Damon, ajuda ela. Eu posso te ajudar. Quero que me deixe te ajudar, Helena. Posso te ajudar. Eu posso. Desliga. O quê? Não. Só desliga. E tudo isso vai sumir. É o que tem que fazer. É o que eu quero que você faça. Desliga.